Olá YouTube, nós vamos hoje dar uma espécie de videoaula sobre este assunto aqui, Terra plana. É o primeiro vídeo que a gente faz sobre este assunto e nós vamos hoje analisar aspectos históricos sobre a esfericidade da Terra, da teoria ao fato comprovado. Se os senhores estão estranhando esse sim ou não aqui, é porque eu também não sabia, mas aquilo que parecia já sacramentado, de uns tempos para cá, parece que não está mais. Eu, um dia desses, assistindo a um vídeo do Primata Falante, tomei contato com esta realidade e eu pude verificar em seguida, através de outros vídeos e outras fontes na internet, que existe hoje um grande número de pessoas que não acreditam na esfericidade da Terra. Eles acreditam que a Terra é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Um disco, uma Terra totalmente plana, com os dois astros principais aqui, o Sol e a Lua, em uma trajetória circular a cerca de 4.000 quilômetros acima do eixo da Terra. E essa imagem não tem, mas eles também têm um domo de vidro que protegeria aqui a superfície da Terra. E acima dela estariam as estrelas no chamado mar do firmamento. Nós não vamos discutir este modelo hoje. Em outro vídeo a gente vai analisar se esse modelo é plausível dentro de aspectos físicos, matemáticos, geográficos, etc. Mas vamos analisar apenas hoje a parte histórica. Este formato da Terra era o que os antigos realmente imaginavam para a Terra. Como é que a coisa foi evoluindo dentro da história? Vamos abrindo as abas aqui. O primeiro experimento que se tem notícia na história foi feito mais ou menos em 200 a.C. Veja, mais de 2.300 anos atrás. Feito pelo grego Eratóstenes de Cirene. Ele fez uma experiência, os senhores podem pesquisar no Google sobre a experiência de Eratóstenes e vai ver que ele fez uma experiência utilizando medidas de sombras de varas fincadas no chão, uma experiência muito simples, e em duas cidades, Siena e Alexandria, que distam uma da outra em 800 quilômetros aproximadamente. Eratóstenes de Cirene era um matemático tão bom que ele previu lá 2.300 anos atrás, os senhores vão observar aqui nas informações, ele calculou em 40.000 quilômetros aproximadamente a circunferência da Terra. E olha que hoje nós chegamos aqui, com toda a tecnologia que temos, nós temos 40.070 quilômetros de esfericidade ao longo da linha do Equador. Você vê que o erro é muito pequeno, para ver como esse cara, o Eratóstenes de Cirene, era fera realmente na matemática. E para quem acha que é preciso de muito dinheiro ou orçamento para fazer determinadas experiências, aqui está a prova de que não é necessário. Ele, com duas varetas e munido do maior equipamento que Deus já nos deu, que é o cérebro, ele conseguiu fazer esse cálculo impressionante lá em 200 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Seguindo na história, muitos foram os personagens que foram complementando essa teoria de que a Terra era esférica. Chegamos aqui ao Nicolau Copérnico, né, que nasceu em 1473, e ele era um cônego da Igreja Católica, e ele desenvolveu a tese do heliocentrismo, que colocou o Sol dentro do Sistema Solar como um centro na época. Ele também era jurista, astrônomo e médico. Posteriormente a ele, Galileu Galilei, que já um italiano, nascido em 1564, ele desenvolveu também teorias que têm a ver com a esfericidade da Terra. Ele fez os seus estudos, ele desenvolveu, por exemplo, os princípios da inércia, do pêndulo, o referencial inercial. Os senhores pesquisando aqui, os senhores vão ver, e ele também era um astrônomo, e ele, melhorou significativamente aqui o telescópio refrator, e descobriu manchas solares, montanhas na Lua, faces de Vênus, e até satélites em Júpiter. Seguindo aí na história
da humanidade, outro grande gênio, foi Johannes Kepler, um alemão, nascido em 1571, e ele foi figura-chave na Revolução Científica. Ele estabeleceu as leis fundamentais da mecânica celeste, denominadas de leis de Kepler. Ele desenvolveu a teoria da gravitação universal, não é? Na verdade ele não desenvolveu. Essas obras também forneceram as bases para a teoria da gravitação universal do próximo que nós vamos falar, que é exatamente o Isaac Newton. Esse sim estabeleceu a teoria da gravitação universal. Em outro vídeo, a gente pode demonstrar, inclusive, que essa lei da gravitação universal é que faz com que o formato da Terra seja redondo, como outros corpos celestes, não é? Depois de Isaac Newton, vamos falar de Foucault, o francês Jean-Bernard Léon Foucault, que nasceu em 1800. Ele não nasceu em 1051, eu não tenho aqui exatamente a data de nascimento, porque a pesquisa é sobre o pêndulo. Ele, em 1851, ele desenvolveu um pêndulo de 30 kg que ele fixou por um fio de 67 metros no Panteão de Paris. E aqui mesmo na Wikipedia, os senhores observam aqui o que ele fez. Ele pendurou esse pêndulo razoavelmente pesado por um fio longo, e ele conseguiu com essa experiência verificar a oscilação que comprovava a rotação da Terra. Se os senhores colocarem pêndulo de Foucault, Unesp, os senhores vão ter a oportunidade de ver um trabalho científico muito bom feito por estudantes da Unesp do interior de São Paulo, que reproduziram o pêndulo de Foucault e todas as suas descobertas para a humanidade. Eu estou indo rápido aqui porque até esse momento, né, a teoria de que a Terra era esférica era realmente apenas fundamentada em física, matemática, observações astronômicas e geográficas. Só que hoje parece meio sem sentido discutir o assunto, já que, olha, nós temos fotos em alta resolução retiradas do espaço. Só que, infelizmente, o pessoal que acredita na Terra plana, eles dizem que todas essas fotos produzidas pelas agências espaciais são fakes, são fotos falsas, obtidas com a ajuda de Photoshop, computação gráfica e com o uso de lentes especiais com efeito olho de peixe. Eles fazem grandes questionamentos aqui sobre em seus sites e seus vídeos, dizendo que a NASA apresenta a cada ano um modelo novo de Terra. Não é muito plausível esse questionamento, porque dizem aqui, se a gente for ler em inglês aqui, que todas as imagens são da NASA e elas a cada ano mudam a cor do céu, mudam o formato e o tamanho dos continentes. Não é o que a gente observa aqui. Se observar aqui a foto de 2007 para 1997, nós vamos ver aqui que está mais ou menos na mesma posição. É lógico que em outras posições aqui do globo, na medida em que ele gira, mas aqui os continentes me parecem bem iguaizinhos, apenas o que muda realmente é a coloração. Isso quem entende de fotografia sabe que não tem nada a ver com uma falsificação, uma editoração gráfica. Isso depende da abertura da fotografia e da qualidade da fotografia. E é lógico que aqui a diferença das massas de ar na atmosfera, que a cada momento realmente ela é diferente por si só. Mas eles não acreditam que essas imagens são reais. Eles dizem que são obtidas por meio de Photoshop, como eu já falei, e computação gráfica. Mas o que diz a história sobre isso? Vamos começar agora a parte importante da nossa videoaula de hoje, né? Vamos entender quem foi Auguste Piccard. Ele até motivou o personagem Capitão Picard, Jean-Luc Picard, da série Jornada nas Estrelas, né? Esse francês, que na verdade não, francês não, ele é um suíço, nascido em 1884, e ele foi, além de físico, inventor e explorador. Ele entrou para a história, pelo menos a história contada pelos livros de história, como o primeiro homem a avistar a curvatura da Terra. Ele, em experiências que ele fez aqui em 1931 e 1932, ele atingiu uma altura de mais de 15 mil metros
e conseguiu observar a olho nu a curvatura da Terra. O pessoal que acredita que a Terra é plana diz que Auguste Piccard foi o primeiro terraplanista, que ele provou exatamente que a Terra era plana com suas fotografias. Só que não é isso que a história relata. Qualquer site confiável que a gente pesquise, nós vamos achar aqui outro, olha, no UOL Educação, que Auguste Piccard pôde observar de 16 mil metros de altura, pela primeira vez na história, a curvatura da Terra. Eles questionam que ele não fez muitas fotos, e ele realmente não fez, apesar de que a sua esposa era fotógrafo. Só que a fotografia na época realmente era muito rudimentar. Existem fotos dele, que uma delas até foi utilizada numa propaganda recentemente, e tem causado muito furor aí pelos sites terraplanistas. Aqui, por exemplo, eu deixei uma foto bem grande, eu deixei o título aqui para a gente ver, que isso aqui foi em 1932, o professor Auguste Piccard mostrando para outras pessoas, outros nobres da comunidade científica da época, uma foto que aqui é que gera controvérsia. Eu particularmente observo uma pequena curvatura, a foto é de 16 mil metros aproximadamente, não é? Vamos ver aqui, olha lá, de 16 mil metros, e eu observo uma pequena curvatura. Quem acredita que a Terra é plana, olha aqui e enxerga plano. Mas as fotos realmente de Auguste Piccard, elas não são assim definitivas, porque a fotografia realmente era muito rudimentar na época em que elas foram tiradas, em 1932. Já não é o que ocorre aqui na primeira foto realmente retirada da estratosfera. Isso aconteceu logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Um míssil V2, um míssil de origem nazista, inclusive, né, os cientistas nazistas dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, e em 24 de outubro de 46, na base de White Sands, no Novo México, militares norte-americanos lançaram uma câmera de filmagem acopladas a um foguete V2 e conseguiram imagens. Essa daqui é a primeira imagem, e aqui não se observa uma grande curvatura, não é? Mas os militares que fizeram a experiência de 46, eles fizeram aqui a união de todas as imagens conseguidas, e aqui nós temos essa aqui, a foto do foguete V2 de 60 milhas de altura, é considerada a primeira imagem feita da esfericidade da Terra, conseguida pela espécie humana. Então aqui neste momento, a teoria de que a Terra era esférica, desenvolvida por Eratóstenes e contribuída por muitos outros, aqueles que eu já citei, e muitos outros, não é? Podemos citar, por exemplo, Colombo, que descobriu a América baseado na experiência prática, no conhecimento científico que ele tinha, que foi financiado pela coroa espanhola, e ele sabia que se ele navegasse na direção oeste, ele conseguiria chegar num ponto a leste, que eram as Índias. E ele só não contava que ele ia descobrir a América no caminho. Então, muitos cientistas renomados de diferentes épocas e de diferentes localidades dedicaram suas vidas a esse estudo da teoria que aqui nesse momento, em 1946, ficou sacramentado através dessa união de fotos que demonstram claramente a esfericidade da Terra. A partir de agora já não há mais o que questionar. A esfericidade da Terra passou a ser um fato comprovado. E vamos seguir. Isso em 11 anos depois, em 1957, o programa soviético espacial lançou 2 satélites ao espaço. Essa aqui é uma foto do Sputnik 1, que foi lançado em 1957. E aqui vamos observar que ele não obteve fotos, mas ele comprovou a esfericidade da Terra através da órbita. Ele era visível até da Terra por binóculos, e inclusive no território norte-americano, onde ele era observado, e os sinais de rádio que ele emitia eram captados da Terra, e a trajetória circular em volta do globo pôde ser confirmada. É bom que se lembre que se os soviéticos na época, que em 1957, tivessem descoberto algo que fosse diferente da descoberta norte-americana,
eles claramente teriam denunciado a tal farsa dos norte-americanos, que hoje é tão cantada em prosa e versos pelos terraplanistas. Isso porque, na época, eles eram inimigos mortais. Nós vivíamos aqui a Guerra Fria. Esse é o Sputnik 1. No Sputnik 2, inclusive, lançado em novembro de 57, foi lançada a primeira cosmonauta terrestre, que nem foi um homem, foi uma cadelinha, a Laika. Os senhores vão observar que ela faleceu no lançamento por conta de problemas que nem ficaram muito bem explicados, não é? Mas também a primeira experiência é de se justificar que não desse certo, não é? Mas por isso eles lançaram com a cadelinha Laika, uma cadelinha que andava pelas ruas de Moscou, e ela foi então o primeiro cosmonauta terrestre. Em seguida a ela, nós temos aqui já em 1961 o russo Yuri Gagarin, que inclusive fez aquela primeira observação feita por um homem, realmente do planeta como um todo, em que ele disse a famosa frase: a Terra é azul. Yuri Gagarin comprovou, verificou a esfericidade da Terra. Todas essas imagens, nenhuma delas se compara a esta que eu vou mostrar aqui, que foi realmente a primeira imagem feita do espaço. Foi feita por uma sonda, a Lunar Orbiter 1, lançada pelos Estados Unidos. Ela foi feita em 1966. Então eles mandaram uma sonda para fazer órbita da Lua, e da Lua eles fotografaram a Terra ao fundo, onde se verifica a esfericidade não só da Terra como da Lua, porque aqui dá para se ver que a sombra da Lua projetada também é redonda, não é? Essa foto é muito rudimentar, os senhores podem observar, mas ela na época foi um tremendo avanço tecnológico. E quando a gente fala que essas fotos comprovam de maneira taxativa a esfericidade da Terra e que não podem ser desqualificadas pelas argumentações terraplanistas de que foram obtidas por imagens de computador e Photoshop, porque na época sequer existiam imagens de computador. Esse tipo de imagem aqui era feito através de um scanner que fazia a imagem linha a linha e depois montava a imagem, e também porque o Photoshop só foi um programa desenvolvido em 1990. Essas fotos foram obtidas ou por esse scanner que eu expliquei, ou as fotos de 1946 em filmes de rolo, em película. E inclusive boa parte desses filmes de rolo estão expostos lá para visitação na NASA, se alguém tem dúvida. Então isso desbanca totalmente a teoria de que essas imagens foram obtidas através de computação gráfica, não é? Então, hoje nós não temos mais necessidade, porque nós temos hoje, essa sim, uma imagem em alta resolução, que a NASA divulgou recentemente. Aqui você tem uma melhora obtida por computação gráfica. É lógico que ela deve ser, ela é uma imagem, eu não entendo muito da qualidade de imagem, mas é uma imagem de 11.500 por 11.500 pixels. E aqui sim, uma imagem atual, que aí você pode dizer que o Photoshop, porque Photoshop já existia. Não faz nenhum sentido você falar de Photoshop em 1946, em 1966, só se a NASA também inventou a viagem no tempo, não é? Nós vemos aqui, para quem não acredita em imagens obtidas por agências espaciais e por governos, eu vou citar aqui, pesquisem no Google sobre esse estudante inglês chamado Adam Coudworth. Aqui a imagem, se vocês não têm o domínio da língua inglesa, entrem no site, procurem pelo nome Adam Coudworth e façam a tradução do Google, e os senhores vão ver, aqui tem até um vídeo da experimento que ele fez. Aqui a explicação: ele gastou cerca de 200 euros, é uma quantia até pequena, comprou no eBay uma máquina fotográfica de 8 megapixels, sem lentes especiais, e ele conseguiu, com a ajuda de um balão meteorológico, mandar a sua câmera fotográfica para a estratosfera e obteve imagens que demonstram a curvatura da Terra. Ela pode não estar aqui evidenciada, mas eu vou abrir aqui na outra aba as imagens que ele postou, né? Os senhores veem aqui que é nítida e observável a curvatura. Se não acreditam que o Adam Coudworth fez, olha aqui a câmera dele, né?
não é nenhuma câmera GoPro com grandes efeitos, mas qualquer pessoa que deseje comprovar que ele não fez essa experiência, é fácil, é só você fazer a experiência similar a ele provou que é barato aqui, ele tem até um vídeo mostrando a montagem da caixa que ele fez e mandou para o espaço, e mande uma câmera sem efeito, sem a lente olho de peixe para o espaço e obtenha então as provas necessárias. O Adam Kudorf é um estudante, em 2012 ele era estudante de engenharia, ele deve ser engenheiro recém-formado. Se você pesquisar aí pelo Facebook, talvez você consiga até conversar com ele para que ele dê mais informações sobre essa experiência que ele fez e que obteve essas imagens com essa câmera aqui que ele afirma não tinha lentes especiais. Tudo bem? Para finalizar, nós vamos mostrar aqui, eu estou postando aqui umas fotos que foram postadas esta semana passada pelo francês, esse sim, um astronauta, né? Então aí o pessoal não acredita que exista a estação espacial, mas o Thomas Pesquet, um astronauta francês, ele postou muitas fotos recentemente. Uma delas é essa aqui lindíssima, que mostra inclusive a aurora boreal e a esfericidade da Terra devidamente anunciada aqui, como nos parece ser uma coisa óbvia. E aí a gente, quando fez a pergunta lá no começo do vídeo, dizendo a esfericidade foi comprovada, ela se tornou fato, nós só podemos dizer o seguinte: sim, ela é realmente um fato. Ela não depende da nossa crença, da nossa fé religiosa ou de qualquer experimento. Ela foi deduzida desde 200 a.C. por Eratóstenes de Cirene, e depois os cálculos dele matemáticos foram corroborados por observações astronômicas, observações físicas, geometria, trigonometria e observações geográficas, e a partir das imagens obtidas em 46, a esfericidade se tornou um fato. Não dá realmente para discutir este assunto, né? Querer achar que tudo isso é uma grande conspiração nos parece um pouco inviável. Teria que ser uma conspiração que montada por um número muito grande de pessoas e num período histórico muito longo. Por exemplo, hoje em dia você consegue fazer um grupo no WhatsApp e combinar alguma coisa. Isso não estava disponível na época do Copérnico, do Galileu. Eles pegaram estudos uns dos outros, dependendo da época, e foram complementando até que chegamos a essa imagem aqui maravilhosa. Acreditem se quiser, né, de um astronauta francês que estava lá. Ele até fotografa um outro astronauta aqui, trabalhando fora da estação espacial. Então, com essa foto maravilhosa, a gente encerra esse assunto da evolução histórica da comprovação da esfericidade da Terra, e eu agradeço a vocês, espero que tenham gostado, e a gente vai voltar ao assunto para discutir outras afirmações e outras coisas em outro vídeo. Muito obrigado e até mais.